profeta Samuel, capítulo 4, lá no versículo 21. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Irmãos, antes até de eu começar, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, ó, para, porque eu vou ficar olhando para aquela hora ali, Jesus, e a hora vai passar, vai ter um trem aqui. Irmão Alan, depois a gente bate um papo, tá? 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: e chamou ao menino Icabô, ou Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Ainda em 1 Samuel, agora no capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Peço, irmãos, que uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amados, a gente costuma dizer que evangelho, ele é decisão. Não é uma varinha de mágica que o pastor traz aqui, toca na sua testa e a sua vida muda. Não é isso. Evangelho é uma atitude, é uma decisão que você toma, de você estar indo para um lado e você decide converter e falar: não, o caminho que eu estava indo não é um caminho bom, é um caminho ruim. E eu sei que esse caminho que eu estava indo não é um caminho que vai gerar vida, mas é um caminho que vai gerar morte. Então, eu decido mudar. Eu decido converter. Fazer uma conversão e falar: a partir de hoje, o meu caminho vai ser outro. A partir de hoje, a minha vida não vai ser mais da forma que era, vai ser de outra forma. Então, evangelho é o quê? Evangelho é uma decisão. Amém? Deus sempre coloca diante de nós uma escolha. A escolha sempre será nossa. E Deus sempre coloca, irmão Cleide, da seguinte forma: exemplo, eis que tenho posto diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida, para que viva. Deus, ele coloca diante de nós sempre duas coisas. E ele ainda pega e fala assim: ó, eu vou colocar duas coisas diante de você e eu vou te dar uma dica. Ou como o nosso irmão muito bem falou aqui hoje de manhã, Deus sempre nos dá uma cola. Esse irmão colava muito na escola, mas eu não vou falar quem é. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, Deus sempre coloca diante de nós a escolha. E ele fala assim: ó, vou te dar uma dica. Escolhe a vida. Escolhe isso aqui, porque isso aqui é a melhor parte. E aqui, na palavra que a gente leu, duas coisas estão sendo colocadas nessa noite diante de nós. E acabou? Foi-se a glória de Deus? Ou Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí, a própria palavra de Deus, ela vai falar assim, ó, a gente agora, eu acabei de ler Deuteronômio capítulo 30, onde fala: eis que tenho posto diante de vós e a vida e a morte. A gente pode trocar e falar assim: eis que tenho posto diante de vós e acabou, ou Ebenezer. Escolhei, pois, Ebenezer, para que viva. Para que viva. Mas a escolha sempre estará nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus, ele quer que o seu povo o adore em espírito e em verdade, mas com liberdade, não em prisão. Ele não quer que você o adore porque ele te obriga para fazer isso. Ele quer que você adore de dentro de você, com iniciativa própria, com vontade, com amor, com prazer. Por isso, nós somos livres. Nós somos
livres para adorar, porque o salmista, ele vai dizer que para dar louvores a Deus nós fomos criados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, não é só o ministério de louvor que louva a Deus, é a igreja de Cristo que louva a Deus, porque hoje nós podemos louvar a Deus com liberdade, porque o véu do templo se rasgou, agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, agora nós não temos um ministério de louvor, nós temos uma igreja de louvor para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Ebenezer ou Icabod, a escolha é sua. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, a gente, como a escolha é sempre nossa, a gente vai hoje caminhar pela palavra de Deus para que a gente possa entender quando que a glória de Deus sai da vida da pessoa, o que acontece. Capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim, ó: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A primeira parte diz assim, pode deixar a imagem. Ela diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de demônios. Irmãos, Eli, ele era o sumo sacerdote, o sacerdote principal que havia na casa de Deus. Os filhos dele, os 2 filhos, eram sacerdotes da casa do Senhor. A gente não está falando de pessoas que não conheciam a Deus. A gente estava falando de pessoas que estavam servindo na casa do Senhor como sacerdotes, que foram colocados para poder servir a Deus na casa dele. E o próprio Deus está falando, eram, porém, os sacerdotes, vamos dizer assim, filhos de demônios. Irmão Elton, mas como assim? Como assim tem homens que são levantados, colocados dentro da casa de Deus e ainda assim são tidos como filhos de Belial? Sim. A Bíblia, ela vai falar para nós o porquê que eles eram chamados filhos de Belial. A gente vê lá em João, capítulo 8, versículo 44. Coloca para mim, Mãe, por favor. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então os filhos de Eli, mesmo sendo sacerdotes da casa de Deus, eles viviam na prática do pecado. Por isso a palavra de Deus chama eles de filhos de demônios. Irmãos, isso é muito sério. Eles eram os homens responsáveis por receber a oferta do povo e por clamar a Deus pela vida do povo. E eles estavam dentro da casa de Deus, mexendo, envolvidos, trabalhando nas coisas de Deus, mas eram chamados de filhos de demônios, porque eles viviam constantemente na prática do pecado. A gente lê ainda em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, no final, vai dizer que eles não conheciam ao Senhor. Irmão, mas como assim? Como é que vamos trazer para hoje, tá? Vamos falar assim, como é que eles eram pastores e não conheciam a Deus. Foi falado aqui hoje cedo que a palavra de Deus, ela fala que o povo perece por não conhecer as Escrituras. O povo, a gente tratou de algumas coisas hoje aqui cedo, pela manhã, de homens de Deus, de pastores, porque não examinam e não cumprem aquilo que a palavra de Deus fala, estão fazendo heresias, fazendo coisas abomináveis que a própria palavra de Deus condena, e o povo está aceitando porque não conhecem a palavra de Deus. É verdade. E eu louvo a Deus, irmãos, pela igreja que a gente tem, porque aqui vai abrir o culto, palavra, oferta, palavra, louvor, palavra, pregação, palavra. Aleluia. É Deus. A gente não sobe aqui no púlpito para ficar falando da nossa vida, a gente sobe aqui para falar da vida de Cristo. Glória a Deus. Porque a minha vida não vai transformar a sua, mas a vida dele é transformada
presbítero Wilson, a vida do diácono Cleiton ou do diácono Elton. Nós pregamos a vida de um Jesus que casa quem ele entra e transforma. Aleluia! Glória a Deus. Se a gente pregar a nossa vida, irmão, se eu for ficar falando da minha vida aqui, tu vai sair daqui triste. Vai sair daqui triste. Por mais que eu vá fazer você rir, você vai sair daqui triste. Nosso irmão está passando por uma situação difícil, né? E não vai transformar você em nada. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de discernir o pensamento do homem, de dividir, de fazer separação daquilo que não é para estar, para aquilo que Jesus quer fazer novo na sua vida. Glória a Deus. Essa é a palavra do Deus que a gente serve. Irmão Elton, mas como assim? Eles não conheciam a Deus. Irmãos, sacerdote que não conhece a Deus é sacerdote que não tem leitura da palavra, que não tem joelho no chão, que não tem calo no joelho. É sacerdote que não tem relacionamento com Deus. Relacionamento como, irmão Elton? Relacionamento é quando levanta a mão, ora e fala: Senhor, segundo a minha palavra não vai chover, e no céu tranca tudo. Isso é relacionamento com Deus. Verdade. Glória a Deus. Sacerdote que não tem relacionamento com Deus é sacerdote que não tem profundidade com Deus. É sacerdote que levanta a mão, ora por uma coisa e não acontece, porque não tem profundidade com Deus. Irmão Elton, mas como eu faço para poder ter profundidade com Deus? É simples, é vida de oração, leitura da palavra, é se desviar das coisas do mundo e falar: Senhor, agora eu sirvo só o Senhor, eu estou prosseguindo para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo para o alvo. Esquece aquilo que tira você do alvo, meu irmão. Jesus Cristo é o alvo que nós temos que buscar, mirar nele e falar: agora eu só acerto se for nele. Glória a Deus. Sabe para quê, irmão? Para você poder ter profundidade, ter relacionamento. Ou como Paulo fala, se não me engano, lá em Efésios capítulo 4: não sejais mais meninos, inconstantes na presença de Deus, que são levados por todo vento de doutrina. Nós fomos chamados não mais para ser meninos, mas nós fomos chamados para ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, que quando abre a boca para falar, o inferno estremece e Deus fala através da minha e da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos chamados para quando abrir a boca, irmão, o inferno tremer. Glória a Deus. Irmão Elton, mas como assim? É assim. Não, irmão Elton, você está falando daquele irmão que está anos luz à minha frente. Não, irmão, eu estou falando de você. Sabe por quê, irmão? Hoje a gente já não vê com tanta frequência quanto via antes, pastor. Consagração, aquelas irmãzinhas, cabelo branco, coquezinho. Irmão Cleiton, não tinha dente na boca, mas quando abria a boca, meu irmão, quando abria a boca, Deus revelava, Deus mostrava. Quando abria a boca, era Deus falando da terra. E a gente não vê mais isso. A gente quase não vê mais. Cadê? A gente até brinca aqui e fala: irmão do manto, irmão do coque. Mas eu, quando levantei as mãos lá atrás, esse irmão Wilson vai lembrar disso, o pastor vai lembrar disso, e os irmãos que são crentes já de mais tempo, havia consagração normalmente era às quarta-feiras de 9 às 11. É assim. As irmãs iam lá, às vezes que começaram a fazer o jejum na terça-feira de manhã. Iam para a consagração, dobravam o joelho, era 2 horas de joelho no chão, orando, mas a resposta de Deus vinha. E hoje, irmão, a gente não quer nem dobrar o joelho para poder orar. A gente senta, faz aquela oração meia boca e acha que Deus vai responder, enquanto a Bíblia fala conosco, que é para a gente clamar. Clamar não é fazer oração meia boca, clamar é colocar tudo de dentro de nós naquilo que você quer que Deus faça na sua ou na vida de qualquer outra pessoa. Que a gente possa entender que nós não fomos chamados para ser crente de banco. Irmão, também foi falado aqui hoje pela manhã. Não existe o ministério do banco. Não existe. Existe o ministério da palavra, o ministério do ensino, existem tantos ministérios, mas do banco não existe. Eu e você fomos chamados para ser sacerdotes da casa do Senhor, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Nós fomos comissionados
para pregar o Evangelho de Cristo, para o abrir e fechar da nossa boca nós convertermos almas para Deus. Nós fomos chamados para a boa obra, irmão. Nós fomos chamados para colocar as mãos no arado e não mais retroceder dele. Nós fomos chamados para uma excelente obra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vai dizer assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, não está falando com o povo lá de fora, não. Está falando com o povo de dentro. Que a gente erra porque a gente não examina as Escrituras e sai comendo tudo que nos é dado, vai engolindo tudo que tem gente falando aí. Quantas ovelhas debaixo de aprisco de pessoas que não têm compromisso com a palavra. Eu não estou citando pastor A, pastor B. Eu estou citando pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, que não têm compromisso com a palavra, que foram levantados para satisfazer ego. Pessoas que não estão preocupadas com vidas, com almas, estão preocupadas com posição, status. Eu sou pastor. Mas eu louvo a Deus que nós estamos militando na presença do Senhor, debaixo do aprisco de um pastor que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus e que não vende o Evangelho de Cristo por preço nenhum. Aleluias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos ou da tua descendência. Não adianta, irmãos. A gente tem que meditar no livro dessa lei e viver baseado nisso aqui. É viver o que prega e pregar aquilo que a gente vive. É isso. É simplesmente assim. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Não precisa colocar não, Mike, para a gente poder ganhar tempo. Do versículo 13 ao versículo 17, a palavra de Deus ela vai falar que tudo aquilo que o povo ofertava na casa de Deus, todas as ofertas que eram levadas para a casa de Deus, os sacerdotes, eles metiam a mão naquilo que pertencia a Deus e tomavam para ele. Vamos lá. Se era levado para a casa de Deus alguma oferta, seja ela um animal, seja lá o que for, havia uma parte que era destinada para o sacerdote daquela casa. Se você ler, não precisa colocar mais, Números capítulo 19, Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 7, haviam coisas que eram separadas para os homens que estavam na casa de Deus. Era lícito que eles tirassem alguma parte para eles. Assim como hoje, que é lícito que a igreja separe alguma coisa para assalariar o pastor, quando a igreja tem condições para isso. Assim já era feito desde lá de trás. Então, era lícito que eles tirassem alguma coisa, mas a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17, ela vai falar que eles pegavam muito além daquilo que era destinado para eles. Até mesmo a gordura dos animais, que era exclusiva para queimar, eles tomavam ela para eles. E quem não desse, a Bíblia vai falar que eles tomavam a força. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção? Isso é roubo. E o pior, roubavam não do homem, mas roubavam de Deus. Roubavam de Deus. E a pergunta que eu faço hoje é: será que nós somos diferentes deles em alguma coisa? Ai, irmão, calma aí, como assim? Eu não roubo nada de Deus. Vamos ver? Irmãos, antes de eu pregar para a igreja, a palavra de Deus pregou para mim. Eu também estou dentro disso aqui. Amém?
Eita. Silêncio. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que tem ficado em primeiro lugar na sua vida? Ai, irmão Elton, se minha esposa não for para o culto, eu não vou, porque minha esposa está em primeiro lugar. Ai, irmão Elton, poxa, meu filho não quis ir para o culto hoje, eu também não vou, porque, poxa, meu filho está em primeiro lugar. Ai, irmão Elton, eu não pude ir porque, poxa, tinha uma outra coisa para eu poder fazer e eu não fui. Mas buscai? Deus e sua justiça. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não é em segundo e terceiro ou se sobrar tempo. Não, se sobrar tempo eu vou. Estamos roubando de Deus a glória que só é dele. Estamos roubando de Deus o primeiro lugar na nossa vida, que só é dele. Que só é dele. Não, irmão, poxa, irmão, eu estou passando por uma situação, eu vou ficar em casa que hoje eu não estou bem. Ei, a casa de Deus também é um hospital. Vem mal para você sair daqui bem. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui ainda tem palavra de vida. Aqui ainda tem palavra de vida. E aqui, o que eu acho bacana na casa de Deus é que aqui é um hospital onde a pessoa entra doente, sara e vai sarar outras pessoas. Aleluia. Nós fomos sarados para poder sarar outros. Então, irmãos, que a gente coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida e não permita que esse primeiro lugar seja substituído, seja trocado por absolutamente nada, para que a gente não venha roubar o primeiro lugar de Deus. Amém? Amém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Será que nós estamos dando a devida glória a Deus? Ou nós estamos roubando a glória que só pertence a Deus e dando a outra coisa? Poxa, irmão Pedro, vou ter que te pegar como exemplo de novo. Sem problema. Não, irmão, porque eu quando estou no ministério, eu, irmão Pedro, tá? Quando eu estou no ministério de louvor, quando eu louvo, a igreja tem um ápice. Porque quando eu louvo, porque quando eu faço, porque quando eu aconteço, enquanto a Bíblia ela vai dizer que o eu sou, só tem um. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. Eu não sou nada. A Bíblia só fala que eu sou barro, nada mais. Eu sou barro nas mãos de um olheiro, porque se ele não falar na minha boca, de mim não vai sair nada. De mim não vai sair nada. Se ele não usar os irmãos do ministério de louvor, não vai, do dedo do irmão Eliseu não vai sair nada, da boca da irmã Tati, do irmão Pedro não vai sair nada, da boca do pastor, da minha boca ou de qualquer outra pessoa, não vai sair nada. Sabe por quê? Porque a glória é dele. Aleluia. E só dele. Som. Aleluia, glória a Deus. Malaquias capítulo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, tudo que a gente faz, a obra que a gente vai fazer aqui amanhã, você pode ser o melhor pintor do mundo, não vai ser para a sua glória, vai ser para a glória de Deus, amém? A gente pode pregar, pode fazer o que for, louvar bem do jeito que for, não é para a nossa glória, porque a gente de nós mesmos, a gente não pode fazer nada. É Ele quem nos dá força, é Ele que nos sustenta em tudo, amém? Aleluia. Bom, se não passar ali não tem problema nenhum. Malaquias capítulo 3, versículo 8, vai dizer
vai falar uma passagem que a gente conhece muito bem. Trazer, pois, os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que não falte mantimento na minha casa. Irmão Elton, em alguma vez você mesmo, num momento de aperto ou o que for, já deixou de dar o dízimo na casa de Deus? Já, irmão. Irmão Elton, você é o que então? Roubei a Deus. Roubei a Deus. Sabe por quê? Não é porque eu estou pregando para você que eu não me enquadro dentro dessa mesma palavra. A partir do momento que a gente não dá a Deus o que é de Deus, nós estamos roubando de Deus. É simples assim. Nós estamos roubando de Deus. Ai, irmão Elton, mas eu não entendo a Bíblia dessa forma. Irmão, para de querer entender a Bíblia só naquilo que lhe apraz. Vamos entender a Bíblia para a nossa vida, para que a gente viva. Dízimo e oferta é para a manutenção da casa de Deus. Ele é quem nos permite ter 100% de tudo. A gente devolve 10% a Ele e 90% é nosso. Para quê? Para que a própria palavra de Deus fala o quê? Depois, fazei prova de mim, senão vos abrireis a porta dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A promessa de Deus é para a nossa vida. Quando a gente não dizima na casa de Deus, a gente está roubando a Deus e a gente está trazendo maldição para a nossa vida. A bênção de dizimar não está para Deus, mas está de Deus para nós. Não somos nós que estamos abençoando somente a casa de Deus. É a nossa vida que está sendo abençoada, porque Deus está repreendendo o devorador da nossa vida. Aleluia. A bênção é toda nossa, irmãos. Toda nossa. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: era porém 22. Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Irmão, como a congregação era um lugar onde pessoas de muito longe vinham para poder ofertar a casa de Deus, haviam pessoas que ficavam vendendo as coisas do lado de fora. Como também haviam algumas pessoas que se prostituíam na porta da casa de Deus. E a Bíblia ela vai falar que os sacerdotes da casa do Senhor se prostituíam junto com elas. Irmãos, eles profanaram a casa de Deus e a palavra de Deus de toda forma que você possa pensar. De toda forma, irmão, e ainda assim eles estavam servindo na casa de Deus? Estavam, mas até quando? Até quando? No versículo 24, a palavra de Deus ela vai dizer assim: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Vamos entender aqui o que o próprio pai, o sumo sacerdote Eli, estava falando com eles. Vocês, meus filhos, vocês são espelhos para o povo. E vocês, através do pecado de vocês, vocês estão fazendo o povo transgredir. Irmãos, nós temos que entender que a nossa vida é um espelho para aqueles que olham. O nosso modelo de vida tem que impactar a vida de outra pessoa. O vizinho tem que olhar para a sua vida e falar assim: nossa, mas caraca, aquela pessoa era de um jeito, agora está de outro. Mas por quê? Olha aí, olha o seu estilo de vida cristã sendo exemplo, sendo espelho. Não, calma aí, aquele irmão ele andava desse jeito.
fazia dessa forma, agora ele não está fazendo mais, agora ele está andando de outro jeito, agora ele está falando de outro jeito. Você parava para poder bater papo com ele, só falava besteira. Agora não, ele para poder bater papo com você, ele só tem uma palavra boa, ele só tem algo bom para poder falar. Você fala com ele, a palavra de Deus sai da boca dele. Nós somos espelho. Nós temos que refletir a imagem do Senhor na nossa vida, para que as pessoas, quando olharem, como a gente leu aqui, quando olharem para a nossa vida, ao invés de elas verem um testemunho ruim, elas possam ver um testemunho bom, um testemunho de um homem e uma mulher de Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos ministros do Evangelho, nós representamos o ministério do céu, irmão. Nós não estamos representando a nós mesmos mais. Agora nós estamos representando a Deus. Aleluias. E nós somos espelhos, principalmente. Irmão, isso é forte demais. Nós somos espelhos, principalmente, para os nossos filhos. O que você, com as suas práticas e com as suas atitudes, tem mostrado para os seus filhos? Eu lembro que quando a gente fez aqui, aquele mês que a gente trouxe uma série de mensagens para os pais, para os homens, para as mães, para os filhos, eu lembro que a gente colocou isso aqui de uma maneira, sabe, muito séria, de uma maneira muito firme. E eu lembro que eu falei exatamente isso, que nós somos exemplos para os nossos filhos. Mas que tipo de exemplo nós temos sido para os nossos filhos? Que tipo? Que tipo? É normal o pai levar o filho no campo, assistir um jogo? Isso é normal. Olha só que coisa bacana, o pai mostrando para o filho ali o futebol. Mas será que a gente também, pai, nós estamos sentando com o nosso filho para poder ler a palavra de Deus? Com a mesma veemência que nós estamos apresentando outras coisas? Será, pais, que nós estamos sendo exemplos de homens de Deus, exemplos de homens que as nossas filhas olhem para nós e falem assim: eu quero me casar com um homem igual meu pai é? Ou será que as nossas filhas estão olhando para nós e estão falando assim: eu quero me casar com qualquer pessoa, menos com um homem parecido com meu pai? Irmãos, isso é muito sério. Será, mães, que os nossos filhos estão olhando para vocês e estão falando assim: um dia quando eu me casar, eu quero me casar com uma mulher igualzinha à minha mãe? Ou eles estão falando: eu quero me casar com qualquer mulher, menos com uma que pareça com a minha mãe? Era para isso mesmo, era para todo mundo ficar quieto e ficar me olhando desse jeito. Mas eu quero que você pense, eu quero que você reflita, porque isso é muito sério. Eles serviam de modelo para o povo, só que eles serviam de modelo ruim. E nós estamos aprendendo aqui a não viver o e acabou, foi-se a glória de Deus. Essa é a forma da glória de Deus sair da nossa vida. Mas calma, irmão, a gente vai chegar na parte que você vai dar glória. Aleluias. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, vai dizer: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, a Bíblia está falando aqui que eles não aceitavam conselhos. Quantas vezes a gente senta com um jovem, senta com qualquer pessoa, a gente aconselha e a pessoa não escuta, a pessoa não ouve. Assim eram eles, e a gente vive hoje um tempo onde as pessoas não ouvem mais, não aceitam conselhos mais. E a pior coisa que tem é a pessoa não ouvir conselho. Aí depois vem aquela frase do mundo, que quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Não tem jeito.
A gente aconselha, a gente fala, a gente traz à luz da própria palavra de Deus para que a gente não veja a pessoa ir por um caminho mau e a pessoa não escuta, até porque hoje em dia, os jovens de hoje, eles sabem tudo, mas sabem tudo entre aspas, porque a gente sabe muito bem que não sabe nada, ou que sabe é muito vazio. A gente que já viveu aí um pouco mais, a gente começa a ver a vida de uma outra forma, e a gente quer aconselhar, mas muita gente não escuta, assim como eles não ouviram o conselho do pai deles, e isso causou a própria morte deles. Geração que sabe tudo. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A arca de Deus, a presença de Deus, ela foi tomada e os 2 morreram. Irmãos, se a glória de Deus, se a arca de Deus for retirada da nossa vida, isso, em primeiro lugar, nos causa morte espiritual. Em segundo lugar, nos causa morte física. A gente está ali na presença de Deus, a gente está ali fazendo as coisas de Deus. Daqui a pouco, porque a presença de Deus, a gente vai falar isso aqui, ela não sai de uma hora para outra da nossa vida. A gente vai pecando, e daqui a pouco o pecado ele não dói mais. Quando a gente está na presença de Deus, a gente erra, o Espírito Santo vem na mesma hora e fala, e a gente sente que errou, mas aí às vezes a gente endurece o nosso coração e continua errando. Aí um abismo, eu costumo sempre falar isso, um abismo vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro, e daqui a pouco o pecado não dói mais. Daqui a pouco errar já passa a ser uma coisa normal, já passa a ser uma coisa habitual na nossa vida, e a glória de Deus ela vai só se afastando. Não, mas eu estou errando, eu estou pecando, e Deus continua me usando. Eu continuo falando em línguas, eu continuo cantando bem, eu continuo pregando bem. Irmãos, não confunda a misericórdia de Deus como sendo um salvo-conduto para você continuar pecando. A misericórdia de Deus é para que você tenha tempo de você se arrepender do seu pecado e falar: Senhor, eu me arrependo porque eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eis-me aqui, lava as minhas vestes. A gente não pode confundir, a gente também falou aqui hoje cedo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus com o salvo-conduto para a gente poder sair errando, para a gente poder pecar. Sabe por quê? Porque a hora que a misericórdia de Deus sair e a justiça de Deus entrar, a gente vai acabar, pastor, vendo aquela mão misteriosa escrevendo na parede da nossa casa: Mene, Mene, Tekel, Ofraim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção? Deus pesando as suas atitudes e falar: foste achado em falta? Que a gente possa entender que a gente não vai usar a graça e a misericórdia de Deus de maneira leviana para dar ocasião à carne, como Paulo fala. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. A palavra de Deus ela vai dizer assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. No versículo 27. Irmãos, o que eu entendo aqui? Antes da glória de Deus sair, Deus sempre vai mandar um profeta para poder falar, para poder avisar. O problema é que muitas vezes a gente não escuta, a gente não entende, e Deus
tem mandado profetas aqui na casa dele, para estar toda quarta-feira, todo domingo, trazendo a palavra dele, alertando, avisando, falando, antes que a glória dele seja tirada. Deus sempre envia alguém. Deus, ele não toma uma decisão radical quando tira a glória dele da vida do homem. Deus, ele simplesmente respeita as nossas escolhas. Se a gente escolhe seguir a vontade dele, a glória dele desce. Se a gente escolhe pecar, a glória dele sai. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a palavra de Deus vai dizer assim, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Dura esta palavra. Consequências do Icavor, consequências do foi-se a glória de Deus, destituídos de autoridade. O versículo 31 ele vai falar assim: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velhos nenhum em tua casa. Isso significa, não haverá mais autoridade na tua casa. O versículo 32 e o 36 vai dizer assim: e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. E o 36: será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum cargo sacerdotal, para eu ter um pedaço de pão para comer. Irmãos, está falando aqui que quando a glória de Deus ela é tirada da vida do homem, até um pão para o homem comer vai faltar. Isso significa dificuldade, miséria. Completamente ao contrário do que em Salmo capítulo 37, versículo 25, fala que hoje sou velho, mas já fui moço, mas nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós, povo de Deus, estamos no Ebenezer de Deus, a gente não vai mendigar o pão, a gente não vai passar fome. Mas quando a pessoa está no Icavor, quando o homem está no lugar da onde a glória de Deus ela é tirada da vida dele, até o pão falta. Deus. Até o pão falta. Obrigado, irmão Pedro. Se não fosse você, não ia sair glória. Aleluia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 33, a palavra de Deus ela vai dizer assim: o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Irmãos, está falando que Icavor é lugar de problemas emocionais graves. Icavor é lugar de depressão, angústia, é lugar de projetos inacabados, é lugar de sonhos não realizados. Mas nós estamos numa casa de Deus, igreja do Deus vivo, que não vive no Icavor, mas vive no Ebenezer de Deus, onde projetos são acabados, onde sonhos são realizados e onde nós vivemos na alegria que só o Espírito Santo tem para dar. Mas isso é só para quem está no Ebenezer de Deus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 vai dizer: converta-se a Deus e Ele transformará a sua vida. Converter a Deus para que Ele possa transformar, para que possa tirar o homem e a mulher do Icavor, do lugar onde a glória de Deus saiu. A gente precisa se converter. Eu vou sair do Icavor, porque Deus preparou um Ebenezer para a minha vida. Glória a Deus.
Mas para isso a gente tem que cumprir aquilo que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso transformar aqui, para que a gente possa sair do encabô e viver algo novo na nossa vida. Aleluias. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, vai dizer assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração no Senhor, e servi somente ao Senhor, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Está ali, a receita de bolo para o encabô sair da sua vida. Está ali. Samuel ele fala que a gente precisa tirar de dentro de nós os deuses estranhos, irmão. Mas que deuses estranhos são esses? Aquilo que a gente tem colocado em lugar de altar na nossa vida. Qual tem sido o altar que você tem colocado na sua vida? É para o encabô ou é para Deus? O primeiro lugar da sua vida tem sido o encabô ou tem sido o Ebenezer? Irmãos, evangelho é decisão. A escolha sempre será nossa. Mas a palavra de Deus ela fala: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, Ebenezer, para que viva. Olha lá, está ali: tirai dentre vós os deuses estranhos. Irmão, eu ainda tenho um Deus estranho lá em casa. Eu preciso tirar aquilo da minha casa, para que eu viva. Irmão, não está lá na minha casa, mas está no meu coração, o que é ainda pior. A gente tem sempre aquele Deus estranho dentro do nosso coração. Quem aqui gostaria de viver algo novo? Quem aqui gostaria de viver? Pode levantar a mão. Você quer viver algo novo na presença de Deus? Tira aquele Deus estranho que está dentro do teu coração. Tira aquele Deus estranho que está guardadinho lá dentro ainda. Irmão Elton, eu não sirvo mais ao Deus estranho, mas ele está aqui ainda, guardadinho. Deus tem algo novo para a tua vida nessa noite, meu irmão. Deus tem algo novo para você nessa noite. Mas tira tudo que está dentro do teu coração, que não provém mais do céu. Coloca somente aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluias. Mateus 6, versículo 24, vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a dois deuses. Então, irmão, limpa teu coração. Vamos deixar o nosso coração preparado só para o Senhor Jesus morar. Amém? Prepare o coração para as coisas de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, eis-me aqui. Não é como assim? Como é que eu vou preparar o meu coração com eis-me aqui? É preparar no trabalho das coisas de Deus. Irmãos, quer ver uma forma de você servir a Deus? Serve trabalhando nas coisas de Deus. Mas não trabalhando com murmuração, mas trabalhando com alegria. Não, amanhã 8 horas eu vou estar lá. Pastor, conta comigo, pastor, que amanhã 8 horas da manhã eu vou estar lá para poder servir a Deus. Eis-me aqui, pastor, envia-me a mim. Aleluia. Eu estarei lá. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que a gente faz para Deus, quem nos recompensa é Deus. Quem nos recompensa é Deus. Às vezes eu até brinco, coitado do nosso pastor. Ele pede para eu poder fazer alguma coisa, eu vou lá, faço. Aí ele fala assim, obrigado, irmão. Eu falo, rapaz, eu não fiz nada para você não, eu fiz para Deus. Pastor? Eu até brinco com ele. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente faz para o homem, a nossa paga vem do homem. Mas quando a gente faz para Deus, a nossa paga vem de Deus. Aleluia.
eu tenho que ir lá amanhã porque o pastor chamou. E se o pastor chamou, tem que ir. Não, irmão, você tem que vir porque o pastor levantou uma bola e você está segurando nas mãos dele falando: pastor, eu vou fazer o melhor para a casa de Deus porque eu amo a casa de Deus. Não por causa do homem, mas por causa da obra dele. Por causa da obra dele. Aleluias. A gente precisa do que 1 Samuel 7,6. Mike, 1 Samuel 7,6. Já caminhando para o fim, irmão. Precisa só de mais meia hora. Aleluia, Deus. 1 Samuel 7,6 diz assim: e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Sabe o que significa isso? Confissão. A confissão, ela vem através, ela tem que vir junto, acompanhada de arrependimento, porque não adianta eu confessar se eu não deixar. A própria palavra de Deus no livro de Provérbios, ela vai dizer: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, irmãos, a gente precisa de ter confissão com arrependimento. Quem quer entrar em Ebenezer tem que ter confissão com arrependimento. Não adianta pedir perdão hoje e continuar na mesma prática. Não adianta. 1 Samuel 7,8. 1 Samuel 7,8 vai dizer assim, ó: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar. Irmão, é aquela oraçãozinha meia boca que eu faço assim, rapidinho? Não, é clamar. É clamar, irmão. Mas como é que eu clamo? Irmãos, clamar é diferente daquela oraçãozinha papum que a gente faz, aquela oração fast food. Rapidinho, clamar é colocar o nosso coração naquilo que a gente está falando com Deus. Clamar é colocar toda a nossa vontade, todo o nosso desejo naquilo que a gente está levando para Deus. E quando o povo clamou, aí Samuel fala: não cesses de clamar ao nosso Deus por nós, para que nos livre. O livramento vem através do nosso clamor. Precisamos do que diz Samuel 7,9. Só passar um. Então tomou Samuel um cordeiro de Maná e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Samuel fez o que? Sacrificou no altar. Quando a gente sacrifica, a gente renuncia a nós mesmos em prol do reino. Eu quero te convidar nessa noite a você sacrificar no altar do Senhor. Irmão Elton, mas sacrificar o quê? Eu não tenho aqui cordeiro. Eu vou sacrificar o quê? O cordeiro vivo já foi sacrificado por você. Hoje é a noite de você sacrificar aquilo que te afasta de Deus. Hoje é a noite de você sacrificar aquilo que está prendendo você em e acabou e não está permitindo você ir para até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é noite de você sacrificar aquele Deus estranho que está lá no teu coração. Hoje é noite de você sacrificar no altar do Senhor aquilo que ainda te prende de ter um encontro verdadeiro com Ele. Hoje é noite de você sacrificar tudo aquilo que ainda te prende nesse mundo, para que você possa viver um novo de Deus. Ainda não é hora do apelo, mas eu já queria que você tivesse isso na sua mente. Eu já queria que você começasse a pensar que é preciso sacrificar alguma coisa no altar do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já está incomodando você aí no seu lugar e trazendo na sua mente aquilo que você precisa sacrificar na presença dele nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, eu vou fechar por aqui. Eu vou fechar por aqui porque eu creio que o que Deus ele tinha para falar nessa noite ele já falou. E eu creio que é preciso sacrificar. O sacrifício no altar
ele move as mãos de Deus. Aleluia. O sacrifício no altar, a gente acabou de ler que Deus ouviu a oração depois do clamor e depois do sacrifício. Por isso, eu te peço nessa noite, vamos sacrificar os nossos, porque eu também tenho os meus. Vamos sacrificar os nossos deuses estranhos nessa noite. Vamos sacrificar tudo aquilo que nos separa de Deus. Vamos sacrificar tudo aquilo que tem nos afastado da presença dEle. Irmão Elton, mas até para eu sacrificar aquilo que me prende, eu preciso de ajuda. A gente está aqui nessa noite para poder ajudar você. A gente está aqui nessa noite para poder ajudar você naquilo que você não tem força sozinho para poder fazer. Conte conosco. Não é à toa que o subtítulo do nosso ministério é De Mãos Dadas com Você. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. E você falasse assim: hoje eu quero sacrificar o Deus estranho que ainda mora no meu coração. Hoje eu quero sacrificar aquilo que me prende no lugar de derrota, no lugar de desprezo. Porque eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver essa paz que os irmãos pregam e falam que tem na vida deles. Eu quero viver aquilo que eu ainda não vivi, que eu estou vendo na vida do outro, mas eu ainda não estou vivendo na minha vida, porque alguma coisa ainda me prende. Ai, irmão Elton, eu ainda não queria aceitar Cristo, mas eu queria simplesmente receber uma oração para que os deuses estranhos que ainda estão no meu coração possam sair. Eu queria só uma oração. Eu te convido nessa noite. Eu te convido a vir aqui na frente. Eu não estou te chamando para poder aceitar Cristo. Eu estou te convidando para receber uma oração. Para que aquilo que ainda te prende no Icabô possa ser sacrificado no altar do Senhor essa noite.